Nossa viagem pelo Uruguai começou atravessando a fronteira através do Rio Grande do Sul, a cidade mais ao sul do Brasil, Chuí. Para então seguir viagem pelas lindas estradas do Uruguai. A gente mal entrou no Uruguai e já tem um lugar aqui que a gente está parando para olhar, que é uma fortaleza. Fica menos de 20 quilômetros da fronteira. Então a gente já vai chegar aqui nessa... Já dá para ver que é uma incrível fortaleza. E esse forte aqui, ele fica num lugar que se chama Parque Nacional Santa Teresa. Ou seja, toda essa área aqui é praia, tem várias praias. Tudo aqui é o Parque Santa Teresa. Para se acampar aqui tem que pagar, sabe? E o mínimo é de 3 dias. 3 dias sairia tipo 30 e poucos dólares. Então a gente decidiu só dar uma olhadinha aqui para entrar e dar uma olhada, não precisa pagar. Mas a gente tem menos de 1 hora para ficar aqui, porque tá fechando daqui a pouco. E aí a gente vai seguir viagem para Punta del Diablo e ficar por lá mesmo. É isso, estamos no Uruguai, mas eu vou te falar que tá meio frio. Talvez porque já tá bem tarde, já tá quase a noite, mas lindo, lindo tudo isso, viu? Essa viagem já começou muito bem. Firme e forte. Fioreta firme e forte. Bom dia, galera. Já são aqui umas 9h30 da manhã. E a gente dormiu num camping aqui em Punta del Diablo. Um camping bem legal, tô até impressionado com a infraestrutura desse camping, que é muito bonito. Fica na entrada da cidade. E ontem a gente chegou aqui, depois de ver a praia lá do parque. Chegou aqui, já estava anoitecendo. Aí a gente veio aqui nesse camping, que está nos custando uns 24 dólares para os dois. E agora a gente veio aqui pra praia de Punta del Diablo. E o lugar é bem rústico pelo jeito. As ruas todas de areia. Não tem muita infraestrutura aqui, mas tá sendo divertido. Hoje o sol saiu bem. Tá bem calor, eu não achei que ia ficar, porque ontem à noite estava
bem frio. E é isso, agora voltamos para a estrada. Apenas uma noite só ali em Punta del Diablo. E agora vamos continuar a viagem até Cabo Polônio. São apenas uma hora até Cabo Polônio. Vamos lá então. Chegamos em Cabo Polônio, estamos exatamente no estacionamento da vila de Cabo Polônio, porque não tem como entrar na vila de carro. Então existe um grande estacionamento aqui e é lógico que é pago também, né? Tem que pagar, se eu não me engano, 240 pesos por dia para deixar o carro aqui. Mas agora a gente vai para lá, passar pelo menos 2 dias lá. Então a Fioretta vai descansar agora por 2 dias. Chegamos em Cabo Polônio e já vejo que é um lugar completamente natureza, sem quase nada de infraestrutura. Tanto que para chegar aqui a gente teve que pegar esse transporte aí, custou 270 pesos uruguaios por esse transporte para trazer aqui e já está incluída a volta, né? E aqui parece assim uma comunidade hippie, né? Então aqui todo mundo que vem pra cá, vem pra procurar mais relaxar. Já estou adorando esse lugar, meu. Muito tranquilo. E é lógico que era o que eu queria, né? Tranquilidade. Já encontrei um hostel aqui que eu vou perguntar o preço para ver qual é. E a gente achou esse hostel que tem uma vista muito legal do mar lá atrás, olha só. Daqui, bem ali é o nosso quarto que a gente alugou e está pagando 65 dólares a diária. E olha só a vista que tem daqui.
lindo esse lugar, viu? É um paraíso no Uruguai. É interessante que as casinhas aqui, elas não têm cerca, um muro. Só simplesmente aceitam seus vizinhos, né? Vivem assim como se não existisse mais nada no mundo. Isso que me intriga, porque as pessoas são realmente felizes aqui. E isso nos leva à ideia que a gente tem que respeitar, né, todas as maneiras de se viver no mundo. Todos os tipos de pessoas e todas as filosofias, né? E lá na frente, ó, tá, eu tô chegando no Farol. E lá, bem lá atrás, ó, tem as dunas. E olha só que casinha, parece de boneca. E o principal daqui que eu achei, existe uma paz nesse lugar tão grande. Desde que eu cheguei aqui eu sinto uma paz. Eu acho que essa tranquilidade das pessoas aqui acaba transmitindo. E aqui está sendo muito bom para relaxar. Pelo fato de aqui, de única maneira de se chegar aqui é com o ônibus da reserva que protege o lugar, esse lugar se torna muito especial, né? Porque aqui não tem carro, você não vê carro, moto passando para lá e para cá. Isso te traz um pouco mais de paz, né? E olha aqui o lugar que é bem pequeno, viu? Eu comecei essa caminhada aqui para assistir o pôr do sol, fui até o Farol, dei a volta por toda a praia. E estou voltando no hostel já. Ou seja, aqui não é um lugar para você vir para ficar tentando ver tudo com pressa. É um lugar para vir para relaxar mesmo, viu? Curtir o pôr do sol, curtir a praia. Tá vivendo mais o momento. Foi muito bom ficar aqui em Cabo Polônio. Foi incrível. Mas tá na hora de voltar. Tá na hora de pegar o caminhão para fora da reserva e voltar à viagem. Aí, a Fiorino tá aí esperando por nós. Então, eu fui checar o motor aqui para checar a água e vi que ela baixou bem pouco, mas eu notei que tá faltando uma presilha aqui, ó. Uma presilha que prende essa ventoinha, né? Que aqui tem uma e aqui tá faltando a outra. Estamos passando pela cidadezinha que se chama Rocha. Então eu entrei nessa cidadezinha, na verdade, porque eu preciso comprar um fluido para o radiador. Porque a água deu uma baixada e é bom completar um pouco. Aí eu comprei essa água aqui e desmineralizada. Só baixou um pouquinho a água. Então, chegamos aqui no primeiro pedágio do Uruguai e foi uma confusão, porque tem que ter cadastro, tudo, aí tivemos que estacionar, fazer um cadastro do meu nome, e já pagamos assim os 5 pedágios até lá em Colônia, até o fim do Uruguai já pagou os 5 pedágios e custou aí em torno de 18 a 20 dólares pelos 5 pedágios. E agora, como a gente já pagou vários pedágios, todos pela frente,
Eles já deram um adesivo que a gente colou no vidro. Sendo assim, a gente não vai precisar parar e automaticamente a gente passa pelo pedágio. Estamos aí seguindo viagem sempre para o sul. E agora a gente já está a menos de 1 hora de Punta del Este. Chegamos agora em Punta del Este. É meio grande a cidade aqui, pelo jeito. E a gente parou, estacionou na frente de uma das praias, né? São várias, para dar uma olhada. E antes de entrar na cidade de Punta del Este, tem essa imensa baía aqui, que o pessoal também vem aqui. E agora vamos continuar a viagem em direção à capital do Uruguai, Montevidéu. Saímos aqui de Punta del Este e vão ser 2 horas e meia até Montevidéu. Chegamos aqui num hostel agora. E a Fioretta tá aqui, ó, estacionada na frente do hostel. E esse aqui foi o hostel que a gente ficou essa noite, vai ficar mais uma aqui. A gente tem um quarto para 2 e a gente tá pagando cada um $20 por dia. E olha que tá fazendo um lindo dia aqui em Montevidéu, sol, calor. E a gente decidiu ir andando até a cidade histórica porque não é uma longa caminhada. A gente está mais ou menos no centro. Tá aí um bairro do lado. E também porque dá um tempo para a Fioretta descansar. Um dia pelo menos, ou 2. E o bom de caminhar por esses bairros assim, que a gente consegue ver na cidade os dois lados. A gente vê também o lado dos bairros residenciais e vê também o lado turístico, né? Estamos passando por uma rua aqui, cara, que tem tantas árvores antigas e elas são enormes. Incrível como é arborizado aqui em Montevidéu. Pelo menos por esses bairros que a gente está passando aqui agora, né? Já o centro é outra história.
Já estamos caminhando há mais de uma hora, há quase uma hora aqui, e chegamos na parte que é o centro financeiro da cidade, onde tem muitas lojas de todo tipo. E mais um pouco a gente continua andando aqui nessa rua, a gente vai chegar na parte histórica da cidade. E aqui a gente chegou na praça principal dessa área do centro financeiro aqui de Montevidéu. E depois dessa praça começa a parte antiga da cidade, né? E aqui nessa praça também tem esse famoso Palácio Salvo, que é um prédio muito famoso e histórico aqui de Montevidéu. Cara, e o mais interessante aqui do Uruguai aqui, você não vê nenhuma sujeira no chão, tá tudo muito bem cuidado. Às vezes eu até sinto que eu tô meio que na Europa aqui, sabe? Porque também a arquitetura tem muitos prédios, ó, como esse, por exemplo, que a arquitetura é bem colonial espanhola e lembra muito a Espanha, né? Então, Montevidéu também é considerada a cidade da América Latina que tem a melhor qualidade de vida. Isso se pode ver ao redor em poucos dias aqui, né? E esse Palácio Salvo, ele foi inaugurado em 1928. Então por isso que ele tem essa arquitetura assim, meio antiga. Eu gostei muito dessa arquitetura. Agora estou entrando na cidade histórica aqui de Montevidéu. Olha que legal, no meio da cidade aqui tem um lugar que tem uma horta e várias plantas. As pessoas podem entrar aqui e aprender um pouco sobre uma diversidade grande de plantas. E aqui a gente está chegando na Praça Zabala, mais uma linda praça aqui no centro histórico de Montevidéu. Lá atrás, ó, é o porto de Montevidéu. E nesse porto chega e sai navios para o mundo inteiro. E bem aqui a gente está chegando no mercado municipal de Montevidéu. É o tipo de mercado que tem várias coisas para comer, várias opções. Então é uma viagem gastronômica. E o interessante desse mercado municipal aqui é que ele é um lugar bem... ele é feito num lugar bem antigo, né? Você pode ver que as estruturas do teto, tudo são assim, de séculos atrás, né? A gente deu uma olhada assim no preço de uma refeição aqui, é em torno de 1000 pesos, que deve dar uns 40 dólares, eu acho. E eu, como não como carne, aqui não é meu lugar, né? O Uruguai tem a tradição de churrasco forte. Mas a Nath vai comer por mim. Eu tô no céu, mais ou menos assim.
uma coisa interessante que ele falou que o churrasco aqui não vai nem sal, cara. Oh, maravilha. Na verdade é uma moelia, né? Moela. Moela. E ele não vai sal, né? Não precisa sal. Nossa, com limão. E aqui no Uruguai a gente vem usando na maioria das vezes cartão mesmo para pagar as coisas, porque o Uruguai aceita cartão em quase todo lugar. Mas a gente saca também de vez em quando, é sempre bom ter dinheiro no bolso. E para isso a gente vem usando a conta Nomad. É uma conta aceita em mais de 180 países, um ótimo câmbio, com IOF de apenas 1,1%. Se você quiser fazer a sua conta, eu vou deixar o link abaixo. Acessa lá e use meu código de convidado, Hugo20. Usando ele, você consegue até $20 de cashback na primeira conversão. Amanheceu chovendo aqui em Montevidéu, mas hoje também é o dia de a gente seguir viagem. Já são umas 10h30 da manhã. Já fizemos check-out aqui do hostel e vamos seguir viagem em direção a uma cidade que se chama Colônia. São apenas 200 quilômetros, então vamos lá, 2 horinhas aí. Estacionamos a Fioretta e vamos dar um rolê agora nessa pequena cidade histórica aqui do Uruguai. E aqui é uma cidadezinha bem turística, porque é daqui que o pessoal pega o ferryboat para cruzar para a Argentina. E daí você já chega em Buenos Aires. Ou seja, estamos bem perto da Argentina. São apenas 50 quilômetros através do Rio da Plata. Será que estás cerca de mim? Será que tu cantas por mim? Cuando la vela prendí, pasaron los años así. Siento tu presencia en mí y ya que me pongo a E no meio dessa pracinha principal aqui de Colônia, que é uma pracinha super histórica, né? Fica as ruínas da Casa dos Governadores. Mas só se vê a construção base mesmo. E essa cidade de Colônia, ela foi disputada entre os portugueses e os espanhóis por muito tempo. Mas inicialmente ela era uma cidade portuguesa. E devido à sua localização estratégica, houve muitas disputas entre os dois países pelo domínio da cidade.
Então, isso aqui parece um mar, mas é um rio, né? É o Rio de la Plata. Ele é tão grande assim porque é quando o rio chega até o mar, ele desemboca no mar. Então é um grande delta. Estamos chegando agora no farol de Colônia. Agora chegamos numa grande praça aqui, também rodeada de prédios coloniais antigos, com uma arquitetura linda. Sem falar que a praça é incrível, umas árvores centenárias assim, tá? Já olhamos a cidade de Colônia. E eu vou te dizer que uma tarde assim só é suficiente, é bem pequeno. E agora a intenção é seguir viagem para a Argentina. E a maneira mais simples e fácil de chegar lá daqui de Colônia é pegar o ferry boat. Mas ele custa bem caro. E a gente vai fazer um trajeto, que esse trajeto vai tirar a gente do ferry boat. A gente vai ter que andar bem mais, mas só que a gente vai cruzar uma ponte daí mais para cima para entrar na Argentina. Nós estamos passando agora pelo interiorzão do Uruguai. E olha que as estradas continuam impecáveis. Parou aqui no meio do nada, no meio do interiorzão mesmo aqui do Uruguai. Eu vou te falar, tá um céu lindo e eu tô achando lindo aqui, tá parecendo muito interior do Brasil. Chegamos na fronteira com a Argentina e ali atrás é a aduana. E a gente vai ter os nossos últimos minutos no Uruguai agora. Adeus, Uruguai!
Essa aqui é a ponte que separa o Uruguai da Argentina. E agora estamos oficialmente na Argentina. E o pôr do sol rolando lá atrás, lindo. Enfim, terminamos nossa viagem pelo Uruguai. Percorremos mais de 800 quilômetros pelas lindas estradas e paisagens do país. E descobrimos que o Uruguai é um país encantador, com belas praias e um povo muito acolhedor.